Oi, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou a Fátima Batista, eu sou psicóloga. Eu atuo com o processo de emagrecimento desde 2016, né? Tenho feito algumas pós-graduações nessa área e atuado com pacientes tanto no individual, tanto no processo grupal, né? Em 2017 eu comecei a trabalhar também com pacientes bariátricos. Então eu sou psicóloga bariátrica, atuo desde a avaliação, no acompanhamento do pré e do pós-operatório. Sou cofundadora do Conectando Corpo e Mente, que é um programa de emagrecimento também, voltado para mulheres mais maduras, mulheres que estão entrando na menopausa. Então, venho trabalhado nessa área já há algum tempo. Hoje eu atendo meus pacientes presencial e online. Tem alguns grupos terapêuticos também que eu realizo, né, que eu faço para acompanhar os pacientes, porque às vezes o perder peso até que não é tão complicado. O mais difícil é manter o peso. Então, geralmente eu atuo bastante com essa área. Estou aqui me apresentando para vocês, né, e falar um pouquinho da importância do psicólogo no processo de emagrecimento. Normalmente as pessoas começam, vêm para um processo de emagrecimento, vêm procurar profissionais quando já tentaram de tudo para emagrecer e começam a encontrar algumas barreiras. Então eu começo a fazer a dieta, de repente eu paro, eu começo a fazer exercício, de repente eu paro, eu me comprometo de mudança com a mudança de hábito, de repente eu não consigo manter. Então a psicologia, ela vem te ajudar a entender o porquê isso acontece. Por que eu começo e não termino? Por que eu não me sinto bem comigo mesma? Então, o psicólogo ele vai te ajudar nesse processo de autocompreensão, de autoconhecimento. Gente, sem autoconhecimento você não consegue se cuidar. E o processo de emagrecimento é um processo de cuidado. É um processo de que você tem que olhar para você. Geralmente as mulheres que procuram, né, o acompanhamento são mulheres que estão muito sobrecarregadas, né? Então se preocupam com todo mundo e foram se deixando de lado com o passar do tempo. Né? Então, voltar para se olhar, voltar para ter essa autopercepção é algo que demanda muito esforço. E é por isso que o processo de emagrecimento ele não pode ser apenas físico, ele tem que ser também emocional. Trabalhar com as mudanças de hábito, né, vai envolver um autoconhecimento muito importante, uma empatia consigo mesmo, vai envolver uma melhora da sua autoestima, e tudo isso tem que ser trabalhado com o psicólogo nessa parte emocional. Então, o psicólogo, o papel dele é fazer você entender qual é a sua relação com a comida. Tem pacientes que trazem, né, durante a terapia ou no grupo, que a comida traz alguma sensação de conforto, que a comida traz prazer, que a comida traz uma sensação de bem-estar, de segurança, de aconchego, enfim. Se você tem essa relação emocional com a comida, como é que você vai ficar sem ela? Por isso que o psicólogo ele entra para te ajudar a entender e a separar o que você está sentindo. O que é um sentimento, o que é fome. Porque às vezes essas duas coisas se confundem, né? Então eu vou comer para me sentir melhor. Opa, não é fome. É um sentimento que eu estou talvez resistindo, é um sentimento que eu estou ali vivenciando e que eu não estou compreendendo. Então o psicólogo te ajuda a compreender o que você sente para que o processo de emagrecimento possa ser um pouco mais eficaz, tá? A gente também ajuda o paciente a lidar com a ansiedade. A ansiedade é uma vilã no processo de emagrecimento. Geralmente as pessoas encontram muita dificuldade nesse processo, porque a ansiedade ela aumenta o apetite. Eu vou depois até falar um pouco sobre isso no desenrolar, né, do processo com vocês. A ansiedade, ela automaticamente, né, ela é uma reação do nosso organismo que aumenta o apetite. Então, às vezes você fica brigando lá com a sua rotina alimentar, fica brigando ali para que eu não quero comer aquilo, sendo que você precisa primeiro atuar na fonte, né, na raiz do problema, que é a ansiedade. E o que te deixa ansioso? Né? O que está te deixando fora do eixo, te deixando tão comprometida? Então a gente trabalha essas coisas para que o processo de emagrecimento possa ser mais eficaz. E a bendita autoestima. A autoestima, gente, é algo que é muito importante, porque ela fala de valor. É o valor que você se dá. Não tem como a gente cuidar daquilo que a gente não ama. Então eu preciso me amar para poder me cuidar. Tem pessoas que pensam assim: ah, primeiro eu vou emagrecer, depois eu vou começar a me amar e me aceitar. Não, o processo é o contrário. Eu preciso me amar e me aceitar para que eu possa emagrecer. Né? Não tem como eu investir em algo que eu não acredito. Então, o psicólogo te faz entender. Tanto que alguns pacientes, às vezes, né, começam no processo terapêutico comigo
E a primeira coisa que eu vou trabalhar com eles é a autoestima, né? E eles ficam, tá, mas e a minha dieta, né? E como que eu vou emagrecer? E o que tem a ver? Mas tem tudo a ver. Se você não se ama, você não se cuida, tá? E também aprender a encontrar prazer no processo de emagrecimento. Porque quando você está num processo de emagrecimento, você geralmente até aumenta a ansiedade. Porque você fica ali, né, se cobrando o tempo todo. E esse processo não é legal. Na verdade, você tem que encontrar prazer. Encontrar prazer na atividade física, encontrar prazer na alimentação mais equilibrada, mais saudável, no controle, na ingestão, né, calórica. Então, controlar a quantidade que você come. Você precisa encontrar prazer e sentido nisso. Se você não encontra, você até cumpre um processo durante um tempo, mas não consegue manter, né? Outra parte do psicólogo também é te ajudar a sair do ciclo da autossabotagem. Então você fica ali se autossabotando o tempo todo. Por que esse processo acontece? Então a gente ajuda o paciente a identificar, né? E aí você consegue ter passos um pouco mais com clareza. Sem se sentir tão perdido, né? Porque às vezes você tá achando que é você que não consegue, é você que não tem disciplina, é você que não tem jeito, enfim, quando na verdade existem conteúdos inconscientes muito fortes, alguns mecanismos de defesa muito fortes que te movem, né? E você acaba se sentindo frustrado. Então, quando você consegue ver esses aspectos, entender o que acontece, entender seus sentimentos, fica muito mais fácil para você evoluir em qualquer processo, inclusive no processo do emagrecimento, tá? Então, meu papel com vocês vai ser basicamente esse. Vou ajudá-los aí a se encontrar, vou ajudá-los a identificar, né, o que acontece aí no processo de vocês e para, né, facilitar, o que a gente pode fazer para facilitar o processo de emagrecimento. Obrigada pela atenção de vocês, grande beijo, tchau, tchau.